Sejam todos bem-vindos ao nosso Entomocast, o primeiro podcast de entomologia da UFPB. Hoje nós damos início a uma série de vídeos sobre a abacaxicultura, sobre o manejo dessa cultura, manejo de pragas e tecnologias que podem ser inseridas nela. Bom, o tema abordado hoje é o Sistema de Alerta de Pragas na Cultura do Abacaxi, Apoio a Práticas Sustentáveis, que é um projeto de extensão desenvolvido aqui pelo Laboratório de Instrumentação e Física Aplicada. Bom, passando um panorama geral da abacaxicultura no Brasil e no mundo, o Brasil está entre os 5 maiores produtores de abacaxi em todo o mundo. E quando a gente amplia essa visão aqui no país, a Paraíba é o segundo maior produtor, perdendo apenas para o estado do Pará. E dentro da Paraíba é uma cultura muito importante, porque ela movimenta a economia agrícola do estado, movimentando cerca de 300 milhões de reais por ano, segundo o IBGE. Bom, hoje para darmos início a esse nosso episódio, estamos aqui com 2 convidados. Estamos com a aluna de doutorado Luana Vitória e estamos com o estudante de graduação Eduardo Bernardo. Bom, eles são especialistas no tema de climatologia e de pragas, e eu vou pedir agora que eles se apresentem para vocês entenderem um pouco do que eles fazem aqui na universidade. Bom, sejam bem-vindos ao nosso podcast, é uma honra ter vocês aqui, e vamos começar com as damas. Então, Luana, por favor, se apresente para todos nós. Olá, Iago, olá, Bernardo, olá. É um prazer participar desse primeiro videocast, Entomocast. É o primeiro, né? Então, o primeiro de muitos, espero assim. Me chamo Luana, sou aluna do doutorado com a orientação do professor José Bruno Malaquias e atualmente eu trabalho com a praga do abacaxi, que iremos falar um pouco mais adiante alguns detalhes relevantes com relação à praga do abacaxi. Vai ser ótimo. Agora, vamos dar continuidade à apresentação. Boa tarde, pessoal. Me chamo Eduardo Bernardo. Muito boa tarde, Luana. Muito boa tarde, Iago. Também fico muito satisfeito de estar no primeiro Entomocast aqui do CCA. Trabalho no Laboratório de Instrumentação. Sou estagiário da professora Valéria Borges, aqui professora da área de climatologia. E vamos dar seguimento. Então, vamos lá. A ideia de trazer esses convidados hoje é que eles são especialistas nessa área de climatologia, meteorologia e da praga, que é uma que mais acomete a abacaxicultura, para eles trazerem para vocês, produtores que estão interessados no assunto, e para vocês, estudantes também que estão interessados, entender um pouco mais do que está acontecendo na Paraíba e o que é que acontece nesse manejo. Enfim, Luana, eu queria que você falasse um pouco o que é a cochonilha, como ela atua, onde ela está localizada na planta, sabe? E o que é que a gente pode fazer para controlar, entender o que é que está acontecendo ali na praga, onde ela está sendo localizada. Eu queria esse panorama geral, por enquanto, para mim que estou aqui com vocês hoje e para as pessoas que estão assistindo em casa entender um pouco mais dessa praga. Então, a cochonilha é considerada uma praga severa na cultura do abacaxi. A gente sabe que a estrutura da planta do abacaxi é uma estrutura, digamos que, difícil para a gente observar a atuação da praga logo de cara. Então, a praga ela está localizada principalmente na raiz e no colo da planta, entre as axilas das folhas. Então, para a gente fazer o monitoramento desta praga em campo, nós temos que avaliar minuciosamente a planta. A gente tem que ir lá, olhar, puxar a folhinha para ver se a praga está presente ou não. A praga ela tem uma característica rosácea, não é um inseto muito grande, mas dá para a gente observar sim a olho nu. E ela apresenta também uma serosidade e, por conta disso,
Ela tem um nome popular, além da cochonilha, alguns locais podem conhecer como piolho farinhento, por conta da característica esbranquiçada que ela tem, mas o nome científico é Dismicops brevis, conhecida principalmente como a cochonilha do abacaxi, certo? E aí nós fazemos monitoramento em campo desta forma. Avaliamos planta por planta, de forma aleatória, e aí a gente observa se existe a incidência da praga naquela planta ou não. Se ela está de forma isolada ou se ela está agrupada, formando uma colônia. Se existe ninfas naquela planta, né, também, porque é uma praga que tem uma facilidade de dispersão muito grande. As formigas trabalham por protocooperação junto com a cochonilha. A gente sabe que a cochonilha ela é uma praga porque ela se alimenta da seiva da planta. Então, a partir do momento que ela se alimenta, ela libera uma substância adocicada que também vai servir de alimento para as formigas. Então, esse consumo, quando ela vai lá e suga a seiva da planta, é que traz o dano para o produtor. Isso. Aí, o que acontece? Tem o vírus do abacaxi. Então, o vírus, ele pode ser transmitido pela cochonilha, pela Dismicops brevis. Então, o que vai causar o dano à planta do abacaxi é o vírus, que é denominado Pineapple Mealybug Wilt Disease. Então, esse vírus ele vai trazer malefícios para a planta, fazendo com que a planta murche, não desenvolva. Caso ela consiga desenvolver o seu fruto, ele não vai ser um fruto comercializável. Então, o produtor acaba perdendo muito com relação a isso. Então, se o produtor chegar em campo, observar que tem uma murcha, uma folha amarelada, e ele puxar ali e tiver a cochonilha, é provável que seja esse vírus. É provável que seja a incidência do vírus atuando na planta. Bom, acho que a gente fica satisfeito com a explicação do que é a cochonilha, como ela atua e quais são os prejuízos que ela traz para a abacaxicultura. E agora eu queria que Bernardo falasse um pouco sobre a realidade climatológica da Paraíba, como é que está funcionando essa dinâmica de chuvas, um pouco de tudo isso, e com que ele trabalha, que é com sensoriamento, com sensores que vão trazer dados específicos sobre a climatologia, sobre o tempo nas plantações de abacaxi. Então, Bernardo, pode dar esse panorama geral para a gente sobre... O índice de chuvas ele vem se alterando com o passar do tempo, né? E a importância da gente fazer essa observação é justamente porque a planta, não só a planta, mas também as pragas, elas sentem o ambiente físico no qual elas estão inseridas, né? De acordo com essas alternâncias, você consegue introduzir meios de predição, já existem modelos de predição, quando a praga vai aumentar a infestação ou aumentar até mesmo o ataque dela, de acordo com as condições climáticas do ambiente para ela está inserida. Uhum. E aí essa observação climatológica, ela ajuda justamente nessa área, para você poder prever, ou até mesmo no auxílio para outras funcionalidades, como diminuir irrigação em caso de chuva, sabe? Você consegue fazer certas economias em Então existem várias variáveis que a gente pode medir, pode entender o que é que está acontecendo ali. Então, temperatura do solo, temperatura do ar, umidade do ar, tudo isso vai influenciar na cultura do abacaxi de forma diretamente. Com certeza, porque a planta ela também responde, né, ao ambiente, e com isso você vai podendo direcionar melhor a sua cultura, o seu plantio. Bom, e é justamente isso que a gente veio abordar hoje, né? Um sistema de alerta. E Bernardo acabou de falar dos sistemas de predição. O que são sistemas de predição? A gente vai em campo, observa como é que está aquela praga, nota um padrão e a partir desse padrão a gente consegue observar e dizer ao produtor, é assim que vai acontecer. Cuidado que a temperatura está alta tal dia. Então, quando a temperatura estiver alta, eu sei que vai ter mais pragas no campo.
Então, tudo isso a climatologia e a meteorologia pode ajudar o produtor a lidar melhor com a cultura do abacaxi. E agora, aproveitando que os meninos estão aqui, eu queria que a gente batesse um papo sobre essa relação entre a meteorologia e a praga, porque é muito importante. Você que é produtor e que está em casa assistindo o nosso videocast, você sabe que você precisa lidar com muita coisa, então com adubação, manejo de praga, como é que está o clima, irrigação. A gente não consegue separar isso de uma forma isolada e apenas controlar aquilo, porque uma coisa interfere na outra. E aqui é justamente o que a gente quer apresentar a vocês, um sistema de alerta que fale quando é que vai ter mais praga e quando é que vai ter menos praga. E os meninos, eles trabalham com essa parte e eles vão explicar um pouco a vocês como é que as variáveis climatológicas elas lidam com a praga e como é que a praga lida com a variável meteorológica. Então, acho que Luana poderia começar falando dessa parte e Bernardo complementar com a parte da análise de dados e como isso é divulgado no meio para os produtores e no meio acadêmico também. Então, Luana. Sim, com certeza. Assim, quando a gente fazia as nossas avaliações em campo, então a gente notava que a partir do nosso monitoramento, tanto manual quanto suborbital, né, com a utilização de drone, nós fizemos os dois tipos de avaliação. Então, a gente pode notar que existem períodos do ano em que há maior incidência da praga e períodos que aquela incidência ela diminui. E pode estar relacionado, sim, com a questão de temperatura, umidade relativa do ar, até porque o abacaxi ele é um fruto tropical. Então, está localizado mais nas regiões litorânea, tropical mesmo, né? A produção do fruto do abacaxi. Então, a gente observava que quando o clima está mais quente, a incidência de cochonilha ela aumenta. E quando vai mudando, vai ficando mais frio, aí começa a ocorrer uma queda no desenvolvimento do inseto. Isso ocorre porque o inseto ele também tem uma faixa ali de meio ótimo, que a gente chama de meio ótimo. É uma temperatura mínima e uma temperatura máxima. Como a Luana falou, quando a umidade ela está se elevando, a umidade com o período de chuva, claro, a umidade do ambiente onde ele está é propício para que o inseto ele se reproduza, faça essa multiplicação e aumente a incidência dele na região. Quando a gente fala de umidade, ajuda ali a ele crescer, a desenvolver o exoesqueleto, né? Tirar as cascas. Isso, porque a planta também ela tem mais água, ela consegue carregar mais nutrientes para dentro dela, né? Pois é. É uma relação muito importante que a gente observa e que muitas vezes os produtores negligenciam. E é muito importante a gente entender isso, né? Porque como a gente está, como a Luana falou, num espaço tropical, aqui a gente tem um clima quente e úmido, que é perfeito para a praga crescer, desenvolver, reproduzir e tomar conta de um pomar de abacaxi. E não é isso que a gente quer fazer. Os meninos, eles estudam sobre isso para que a gente consiga montar um manejo ideal para a cochonilha do abacaxi. E por enquanto tá todo mundo aqui, pelo que eu entendi, vendo como é que funciona a dinâmica, né? Como é que cresce, como é que... Isso. Digamos que é um estudo relativamente novo, né, pra gente, para nós aqui do Laboratório de Entomologia. Começamos a trabalhar com abacaxi há pouco tempo, tem pouco mais de 2 anos. Então, nós começamos meio que do zero para entender justamente toda a dinâmica, tanto da planta em si, quanto do inseto com a planta. Então, é um estudo que ainda está em evolução. Existem trabalhos que ainda estão sendo feitos, que é para a gente comprovar realmente se, por exemplo, a cochonilha, ela sim transmite o vírus para a planta. Nós estamos no processo de andamento desse trabalho também. E aí é um trabalho novo que estamos
digamos que engatinhando, né? E em parceria com o laboratório do Bernardo, com a professora Valéria, eu acho que a gente tem muito a evoluir ainda com relação a esses estudos. E Bernardo também, ele trabalha com alguns sensores, algumas coisas, e eu queria que ele falasse um pouco mais sobre isso. Como é que esses sensores, eles ajudam a gente a monitorar o campo e entender melhor essa dinâmica da praga e como eles funcionam, que é tecnologia, e a gente sabe que a abacaxicultura na Paraíba, a tecnologia é bem pequena, e a gente precisa incrementar isso para que a gente consiga produzir melhor e mais. Fala um pouco sobre os sensores, Bernardo, sobre a tecnologia assim, que a gente pode usar em campo. Então, como a Luana falou, sobre você observar padrões ali, o que é que a gente faz? A gente instala sensores em campo e vai fazendo medições durante o ano para entender essa relação de quando a umidade está alta, quando está chovendo, quando a temperatura está mais alta, enfim, mais amena também. E com essa relação é que a gente faz o ponto de observação. Você monitora por determinado tempo a formação ali, e você vai fazendo as observações que a entomologia vai fazendo. A gente da instrumentação monitora a parte climática, ambiental, e a entomologia ela vai fazendo a monitoração da praga em si, da evolução dela. Vocês têm, assim, uma perspectiva futura de um instrumento em si, de fato, que a gente consiga aplicar lá em campo e consiga monitorar isso em tempo real? Sim, o intuito do projeto é justamente esse, é você identificar esses padrões e logo mais a gente fazer um sistema de alerta para, com esses padrões, poder indicar ao produtor qual é o período ali que ele vai poder ter um índice aumentado de pragas, uma ocorrência de cochonilha na região. O intuito do trabalho é justamente esse. Bom, então, para dar início ao nosso primeiro episódio, não teria forma melhor trazer os convidados que estão fomentando a base para que a gente no futuro consiga controlar melhor a cochonilha e a gente consiga barrar o vírus, que é um dos maiores causadores de destruição no abacaxi, né? Enfim, a gente vai aqui chegando perto de encerrar o nosso assunto. Eu acho que foi bem esclarecedor para todo mundo. Foi um episódio de início também muito legal. Ter vocês dois aqui foi, assim, deu para esclarecer muita coisa. E queria que, sei lá, vocês dessem um aviso, uma coisa, alguma coisa que vocês quisessem falar sobre a área de vocês e incentivar os produtores também, os alunos a fazer sobre essa parte de abacaxi ou o que vocês queiram falar. Então, deixo a palavra mais uma vez com vocês. É isso. Assim, quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é muito gratificante. E não se torna um trabalho, se torna um prazer, na verdade, né? E eu, assim, a entomologia é uma área que eu particularmente gosto muito. Gosto muito de trabalhar com insetos, com controle biológico, que é o que nós mais trabalhamos aqui no laboratório, né? E, assim, acredito que se as pessoas gostam de trabalhar com alguma coisa específica, elas realmente vão atrás do que possam satisfazer elas, porque assim eles não vão se tornar profissionais frustrados futuramente. Porque você trabalhar com o que você gosta, lhe dá prazer e aí você vai estar no rumo certo. Eu acredito nisso. Arrasou. E tu, Bernardo? De fato, é essencial você trabalhar com o que realmente você gosta, porque você aplica mais paixão, você tem mais compromisso, isso gera um bom trabalho. E com a questão, né, para os produtores, é importante a gente fazer essa observação, porque com o manejo correto você consegue evitar prejuízos, você consegue evitar danos na cultura, porque a cultura do abacaxi é uma cultura muito, muito diversificada no país inteiro e muito importante aqui para a gente da Paraíba. É muito importante o trabalho de vocês, investir em pesquisa de fato, para trazer assim um retorno para a população daqui da Paraíba é essencial, porque a gente tecnificando, trazendo esses conhecimentos para a produção vai ajudar o produtor, que é quem a gente quer ajudar. A gente não faz pesquisa para deixar aqui, a gente faz pesquisa para fora. Então, o que eles dois estão fazendo aqui vai ser
digamos que um trampolim para planos futuros, para que o produtor de fato consiga gastar menos, controlando mais, e isso é essencial. E eu acho que é aí onde está também a importância de projetos de extensão, né? Extensão leva para fora. Sim, Então, trabalhar diretamente com o produtor, seja de abacaxi, seja de qualquer outra cultura, é importante. A gente cresce junto com o produtor. É verdade. Que não é só a gente que tem conhecimento, né? Justamente. O produtor também tem conhecimento. Ah, e Bernardo também tem um grupo de abacaxi do estado da Paraíba, Isso. né? Bernardo, todo domingo, fiquem atentos ao grupo, que Bernardo publica lá o panorama, os diários semanais de temperatura, umidade, do ar. tudo bonitinho, para que você já abra lá, o trabalho já esteja pronto, você só vai ver e vai ver como é que tá a chuva, a umidade do ar e tudo mais, ajudando vocês nesse projeto de extensão, que é uma ideia muito legal e que espero que continue com essa ideia de trazer esse alerta aos produtores. Enfim, muito obrigado pela presença de vocês. É sempre um prazer ter pessoas muito inteligentes aqui, principalmente no nosso primeiro episódio do nosso Entomocast. Nós vamos deixar aqui as nossas redes sociais, porque se surgir alguma dúvida, vocês quiserem esclarecer alguma coisa, entre em contato com a gente pode ajudar você, produtor, a gente pode ajudar você, estudante, e aí a gente vai um ajudando o outro e vai crescendo junto. E espero que todos tenham gostado desse nosso Entomocast, o primeiro podcast de entomologia, que teve como assim abertura a parceria com o projeto de extensão Sistema de Alerta de Pragas na Cultura do Abacaxi e Apoio a Práticas Sustentáveis, que é o que a gente vem tentando fazer cada dia mais na agricultura, né, atualmente. Enfim, é isso. Espero que todos tenham gostado. Até o próximo episódio.